A gente, agora há pouco, né, estava pela transmissão no rádio e no YouTube, conversando com a infectologista Raquel Stuck sobre a questão da febre maculosa, muitas dúvidas geradas, e aí eu volto a conversar, portanto, agora com a Raquel. Queria te perguntar, né, então, como que a gente pode se proteger para evitar, né, esse contato e ter a doença? Bom, a primeira proteção seria você não se dirigir a essas áreas que a gente sabe que tem infestação pelo carrapato, né? Que para alguns é uma medida fácil. Eu, por exemplo, sou uma pessoa, vamos dizer, absolutamente urbana. Isso pode ser até um defeito meu, mas é uma maneira que eu me protejo, porque eu não me exponho à área de Gramado, à área rural, nem nada. Mas, eventualmente, a gente faz, que você tem um encontro, né, de família, alguma coisa assim. Você indo para essas áreas, né, rurais, ou os parques, que aqui a maior parte dos nossos parques já estão sinalizados como risco de transmissão, a hora que você, primeiro, se você puder, né, estar com calça comprida, até um meião de futebol por cima, ou uma meia por cima, de cor clara, que você possa visualizar, né, o carrapato, caso ele pule, né, em você, isso é uma medida eficaz. Então, proteger, né, a perna ali, o tornozelo, para que o carrapato não tenha acesso ao corpo humano. Outra coisa, voltando dessas áreas que você foi, por qualquer motivo, foi para encontro de família, para piquenique, para esporte, enfim, você faça uma vistoria no seu corpo, e até com a ajuda de uma outra pessoa, se isso for possível, para olhar, né, atrás, para ver se não tem, mas uma inspeção muito cuidadosa, para você tentar enxergar algum carrapatinho que possa estar lá preso na sua pele. Se tiver algum carrapato ali preso, né, tirar o carrapato, de preferência com pinça, pegando próximo da cabecinha dele, e puxar, né, sem que espremer, faz uma leve torção, então é com pinça, a gente não deve fazer isso com unha, e puxar o carrapato ali bem próximo da cabecinha dele. Por quê? Porque o carrapato precisa ficar um período mais longo grudado na gente, vamos dizer assim, para que ele possa né, realmente colocar a bactéria ali, nos picar e transmitir daí a febre maculosa. E, agora, muitas vezes a gente não enxerga esse carrapato. 50% das pessoas que tiveram diagnóstico confirmado de febre maculosa, elas não se lembram de ter sido picadas, mas estiveram em áreas de risco. Então, eu estive numa área de risco, eu não vi que eu fui picada por carrapato, mas no período de que eu fui nesses locais, de 12 a 14 dias depois, eu começo a ter febre e dor no corpo, eu tenho que procurar um atendimento, e tenho presencial, e tenho que estar atenta que estes sintomas podem sim ser de febre maculosa, e quem está lá na ponta atendendo também tem que ter, vamos dizer, esse cuidado desta investigação, perguntando se a pessoa esteve, para já pensar em febre maculosa, colher os exames que são confirmatórios e iniciar o tratamento e não aguardando o resultado dos exames. O professor Hélio falou ainda há pouco isso bem, mas alguns estavam nos acompanhando aqui na TV. Então, a febre maculosa, a gente não espera a confirmação do diagnóstico para iniciar o tratamento. A gente colhe o exame, é importante em termos, né, de saúde pública, a gente saber se era ou não era febre maculosa, mas a gente colhe os exames e já começa a tratar. O resultado dos exames chegam 3, 4 dias depois. E vamos então reforçar, doutora, quais são esses sintomas, né? Porque alguns desses sintomas são confundidos com outras doenças, né? Esta é a grande dificuldade até da febre maculosa, se a gente não pensar nela, Soraya, porque o início do quadro clínico, então os 2, 3 primeiros dias, são sintomas que podem ser de um resfriado, podem ser de dengue, né, que a gente também está vivendo, né, um momento com muitos casos de dengue. Então, que é febre, normalmente eu tenho febre alta, um mal-estar importante e dor no corpo. Posso ter diarreia e vômito também,
O aparecimento de manchas vermelhas no corpo, ele costuma ser um pouco mais tardio, e tardio é 4, 5 dias depois do início dos sintomas, então não é tão tardio assim, mas já é uma doença um pouquinho mais para frente, né, que pode já indicar um risco maior de uma evolução já mais grave pelo tempo que a doença, que a infecção já está acontecendo. Então, febre, dor no corpo, vômito, diarreia, são sintomas iniciais da febre maculosa. E para quem esteve numa área de risco, isso já é o determinante, vamos dizer assim, para o início do tratamento. Raquel, vou convidar aqui para essa nossa conversa o nosso comentarista Marcelo Soano, ele vai também te fazer umas perguntas. Doutora Raquel, boa tarde. Eu vou fazer uma pergunta, em princípio, tentando a forma de combater, o combate à doença. O que tem sido divulgado, e por favor, se eu falar alguma expressão, um termo que não seja correto, por favor, não sinta constrangido de me corrigir, né? Mas o que se diz é que não é uma transmissão entre humanos, precisa ter um vetor, no caso esse vetor seria o carrapato, tal qual a senhora falou. Diante desse quadro, a pergunta que eu lhe faria é: quando você tem um caso como esse, em que uma transmissão de uma doença, ela se dá por intermédio de um vetor, é muito mais fácil ou mais difícil fazer o combate do que aquele que está no contato entre humanos? E diante disso, quais seriam as medidas adequadas e o planejamento? Porque se porventura você identifica o vetor, sabe que ele é endêmico numa determinada região, quais seriam as medidas, o planejamento adequado para fazer o combate, que me parece que seria basicamente combater o carrapato, que evitaria a transmissão da doença. E nesse caso, quais seriam os órgãos que deveriam ser articulados, quais os recursos humanos e recursos financeiros e recursos materiais seriam necessários, não apenas para o controle, mas para combater esta doença propriamente dita, já que você tem a identificação de que o carrapato é o vetor pelo qual a doença se transmite. Quais seriam? Pois é, Marcelo, boa tarde, prazer conversar com você. A sua pergunta, ela é extremamente provocativa e a resposta mais simples seria que o controle desse vetor é extremamente difícil, e já digo até para você, aqui nós fizemos algumas tentativas, quando nós tivemos em 2008, num parque aqui da cidade, 3 funcionários trabalhando no parque morreram de febre maculosa. Esse parque ficou fechado com o objetivo de esterilização, vamos dizer assim, do local. É um parque com bastante vegetação e tudo relativamente central aqui na cidade, não é lá num distrito lá longe, mas vou lhe dizer que ficou fechado de 2008, né, até acho que 2000, e agora ele foi reaberto agora recentemente, e infelizmente sem sucesso. Né? E muito em função até, porque nós temos aqui, né, muitas capivaras, e daí capivara, você tem o carrapato, não é todo carrapato, vamos lembrar também, né, que está contaminado com a bactéria, mas este controle é muito difícil. Para tentar responder, controle de vetor não é algo que parece tão matemático, né? Tira o vetor, tira o Aedes aegypti, a gente não tem mais dengue, não é? A gente consegue? Não, né? Vamos acabar a malária por vetor, e a gente tem muita dificuldade disso porque você envolve, né, tanto as alterações do bioma, né, que nós temos, a invasão que nós humanos fazemos nas áreas, né, de mata, de floresta, nós temos, e com essa invasão você vai diminuindo alguns predadores naturais, até dos reservatórios, eu estou me referindo aqui à capivara. Então a solução, Marcelo, passa até por ações conjuntas, onde nós precisamos, né, de uma avaliação mais pormenorizada, né, da zootecnia, principalmente para analisar o que o carrapato ele fica 10 centímetros, pode ficar até 10 centímetros abaixo do solo e ficar por anos ali, né, o carrapatinho, e infestado, né, o carrapato doente, ele transmite a bactéria para os seus filhotinhos, vamos dizer assim, por gerações. Então é algo que é muito difícil e, sinceramente, Marcelo, então precisa de um trabalho conjunto. Controlar a febre maculosa, assim, erradicar, eu acho que é extremamente difícil. Claro que com as tecnologias atuais que nós temos, nós podemos talvez, mas com uma operação conjunta com os veterinários, zootecnia, os epidemiologistas,
e eu não faço parte de nenhum dessas áreas, mas precisa deste trabalho conjunto para tentar, pelo menos, diminuir, né? Hoje vem se exterminar, por exemplo, houve, quando nós tivemos esse surto com a morte dos funcionários aqui, uma conversa longa, dura, inclusive com IBAMA, com a Sociedade Protetora dos Animais, em função da população de capivaras, né, que é algo muito grande, e que se multiplica muito rapidamente, como fazer isso, e agora se esboçando uma discussão sobre esterilização, né, até das capivaras, mas isso é algo que ainda está sendo discutido e avaliado, então provavelmente passará por uma discussão deste porte, já que a eliminação total dos carrapatos, até onde nós temos de recursos, ainda não é viável. Mas é uma doença que tem tratamento. A gente falava a respeito das capivaras, né? Muita gente acaba associando o carrapato a capivaras e aí quer matar as capivaras para tentar acabar com a doença, só que elas são também vítimas nesse caso, né? Se a gente conseguir, veja, vamos supor que eu não estou propondo isso, por favor, né, Soraya, Marcelo, nossos ouvintes, mas se fosse, extermina a capivara, a gente vai ficar sem febre maculosa? Não, ainda vamos correr o risco da febre maculosa por muitos anos pela manutenção dos carrapatos no solo. Né? Então, não seria essa a solução. Diminuir a população de capivaras, isso sim me parece algo extremamente interessante, mas que precisa de um conjunto, né, de pessoas trabalhando e analisando o impacto disso, porque se tira a capivara, você pode aumentar um outro roedor, enfim, isso precisa de uma análise, mas diminuir a população, então talvez a esterilização das capivaras seja algo sim realmente interessante, particularmente aqui na nossa área. Né? E imagino que será mais ou menos neste sentido que as discussões deverão progredir na nossa região neste momento. E esse carrapato em específico, ele é diferente do carrapato doméstico, por exemplo, do cachorro ali que a gente tem em casa como um animal doméstico? É um carrapato diferente, o carrapato estrela, micuim, que as pessoas conhecem, não é o carrapato da pomba, por exemplo, também, né, quem às vezes tem pomba que fica ali próximo, sabe, do carrapatinho da pomba. Agora, você comentou a respeito dos cachorros, né, é algo que o cachorro, ele pode também, assim como o carrapato pode ficar no cachorro, que o cachorro vai para uma área rural, depois ele volta, e daí ele pode carrear, trazer o carrapato e transmitir daí para as pessoas que estão num domicílio também, sem que as pessoas em si tenham se deslocado para essa área de risco, né? Então, o problema, o carrapato, sim, que é uma população também que é muito grande, ele é pequenininho, né? Então, a gente não valoriza tanto quanto é essa população, mas é imensa, e o fato dele ser muito resistente no solo dificulta muito o controle total, como o Marcelo, né, propôs, é o que a gente gostaria também desta população deste vetor neste momento. Agora, é importante também salientar, né, Soraya, que não é todo mundo que é picado por carrapato, porque existem outros carrapatos que vai adoecer. Então, a gente sabe que eu estive numa área de risco, tenho sintomas de febre maculosa, tenho sintomas, isso pode ser febre maculosa, eu devo já até começar a tratar. Agora, eu fui picado por carrapato, eu não tenho nenhum, e o que eu tenho que fazer é observar se eu vou ter sintoma, né? A maior parte das pessoas, felizmente, que é picada por carrapato, não tem nenhum sintoma, não vai ter nenhum sintoma nunca. Perfeito. Sobre, então, todo esse cenário envolvendo a febre maculosa, conversamos com a infectologista Raquel Stuck. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição. Desculpa aqui a caída aqui da câmera, mas acho que deu tudo certo. Deu tudo certo sim, doutora. Obrigada.